Bom dia. Hoje eu vou fazer uma revisãozinha da regência verbal, porque a gente vai dar continuidade da, de alguns casos especiais da regência verbal. Então, eu vou fazer uma revisão da última aula, tá? Para que a gente faça continuidade da regência verbal e a regência nominal, tá? Ó, regência, né? Então, quando diz assim, regência é porque o verbo, né, por ser regência verbal, ele às vezes rege uma preposição e algumas vezes ele não rege preposição, né? Ele é o modo pelo qual um termo rege um outro que o completa. Por exemplo, comprei um carro, né? O termo regente é o verbo comprei, né? Comprei o quê? Um carro. Vejam que o termo regido, um carro, não tem a preposição, porque o verbo comprar não exige preposição. Amor ao próximo, termo regente, amor. Ao próximo, né? Eu rege a preposição a, né? Que no caso eu tenho a preposição a, mais artigo o, ao próximo. Assistiram ao jogo, assistiram termo regente, termo regido ao jogo, com preposição. Preposição a mais artigo o. Quem assiste, assiste a alguém ou a alguma coisa. Moro em Manaus, né? Preposição em. Quem mora, mora em algum lugar. Algumas palavras exigem o acompanhamento de outros elementos da língua, né, que seriam essas preposições. A regência pode ser direta, quando a relação da dependência é imediata, ou indireta, com o uso de preposições. Regência direta, né, seria sem o auxílio de preposições. Então, o verbo tem que ser transitivo direto e o complemento vai ser um objeto direto, né, sem preposição. Regência de substantivo sobre um adjetivo, né? A menina bonita, né? Substantivo, né? Sobre um adjetivo. Verbo transitivo direto sobre o seu complemento, né? Maria ama Pedro, né? Sem preposição. Né? Substantivo sobre substantivo, a filha de Maria. A regência indireta, como eu falei, seria com preposição, o verbo vai ser transitivo indireto e o complemento vai ser um objeto indireto. Verbo transitivo indireto sobre o seu complemento. Maria gosta de Pedro. Gosta de, com a preposição de, tá vendo? Então, quando o verbo for transitivo direto, ele não requer preposição. E quando ele for o verbo transitivo indireto, ele requer uma preposição, tá? A preposição é uma classe de palavras invariáveis que liga as palavras entre si. Estabelece relação de vários sentidos entre as palavras que liga, nas orações subordinadas. A importância da preposição na estrutura da língua estabelece uma conexão textual e possui valores semânticos indispensáveis para a compreensão do texto, né? A gente sabe que as preposições, elas ligam as palavras e elas são muito importantes, né, quando a gente vai produzir um texto, né? Com isso, ela vai fazer a coesão, né, desse texto. Não exerce propriamente uma função, são chamados de conectivos, né, porque ligam uma palavra a outra, e as preposições são a, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, por, perante, sem, sob, sobre, trás. Na regência indireta, onde tem preposições, né, nem todas as preposições podem desempenhar o papel de ligar o regente ou regido. O uso de uma outra preposição pode provocar alterações de significado. Ir para casa e ir na casa. Então, veja, quando eu falo no sentido ir para casa, caminhar, movimento, né? Ir para a casa. E ir na casa também indica movimento, mas sentido na casa, naquela casa específica. As preposições elas podem introduzir complementos verbais,
Obedeço aos meus pais, né? Obedeço é o verbo obedecer, ele exige a preposição a. Então, eu vou dizer assim, obedeço aos meus pais, né? E não obedeço os meus pais, né? Se eu falar obedeço os meus pais, está errado. É aos meus pais, ele exige a preposição a, né? No caso ali, mais artigo, o, os, né? Complemento nominais. Continuo obediente aos meus pais. Ó, obediente, né? Ele é um complemento nominal, porque obediente não é verbo, ele é nome. Né? Aos meus pais, com preposição a, mais artigo o. Locução adjetiva é uma pessoa de caráter. Locuções adverbiais, naquele momento, agir com muito, com cuidado. Né? Ao chegar, foi abordado por 2 ladrões. Ao chegar, foi abordado, né? Abordado, orações reduzidas, né? Do particípio por 2 ladrões. Com preposição. Preposições e contrações. Contração é a junção de uma preposição com outra palavra. Preposição de mais artigo a vai dar da. Preposição em mais artigo a vai dar na. As palavras não perdem nenhuma letra quando feita a união. É chamado de uma combinação. Veja, aonde, preposição a mais advérbio onde, fica aonde. Preposição a mais artigo o vai dar ao. Então, a combinação não tem perda de elementos e já a contração possui perda de elementos. Né? Alguns verbos costumam apresentar problemas de regência quando o uso popular se encontra em desacordo com a norma culta. Chegar. Chegar exige a preposição a e não em. Quem chega, chega a algum lugar. Chegamos finalmente a Curitiba, à cidade de Curitiba. Chegamos ao colégio e não chegamos no colégio, né? Então, chegar é preposição a. Custar, no sentido de ser custoso, ser difícil, né? O verbo custar pede objeto indireto e com a preposição a, seguido de uma oração infinitiva. Custou ao aluno aceitar o fato, custa-me crer que ele ainda volta. Tá? Então, custar ao aluno, preposição a mais artigo o, ao aluno aceitar. Custa-me crer que ele ainda volte. O verbo implicar. Implicar no sentido de acarretar, o verbo implicar exige o complemento sem preposição. Sua atitude implicará demissão sumária, tá vendo? Implicar demissão. Eu não falo sua atitude implicará em uma demissão sumária ou numa, né? Demissão sumária. Implicar demissão sumária. Tal procedimento implica anulação de prova e não implica a anulação, tá? Então, o verbo implicar sem preposição. Ir exige as preposições a e para. A gente vai usar a preposição a no verbo ir quando dá o sentido de não demorar. E no sentido que estabelece uma residência, a gente vai usar a preposição para. Eu digo assim, iremos logo cedo à Serra do Mar, tá? Então, iremos, né, à Serra do Mar, no sentido de não demorar. Ganhei uma bolsa de estudos, por isso vou para casa, né? Ir, né? Vou para. Vou usar para. Porque se eu ganhei uma bolsa de estudos, né? Dá, dá o sentido de estabelecer uma residência, que vou para casa. Morar exige a preposição em. Ele mora em São Paulo e meus pais moram em Santa Catarina. Residir, preposição em. Eu resido na rua Teófilo Otoni, em, né? Preposição em mais a. Meus familiares residem em Recife. Namorar exige o complemento sem preposição.
Meu amigo namorou todas as meninas do colégio. E não, eu não posso falar que meus amigos namorou com todas as meninas, tá? Então, namorar sem preposição. João namorava Maria e não João namorava com Maria. Obedecer, preposição a. O filho obedecia ao pai, né? Eu já havia falado, já tinha dado esse exemplo. É errado falar que o filho obedecia ao pai. Todos devem obedecer às novas leis de trânsito, né? Aqui eu tenho a, né? Preposição a mais a que vai dar agraciado, né? Mas eu tenho a preposição a aqui. Preferir exige a preposição a. Prefiro estudar a trabalhar. Sempre que saio, prefiro cinema a teatro. Então, o verbo preferir, ele não admite termos intensivos, né? Nem a palavra antes. Tá? Então, a gente não pode dizer prefiro mais estudar do que trabalhar e prefiro antes cinema do que teatro, tá? Então, o próprio verbo já disse, se você prefere, você já tem uma preferência, né? Então, ele não vai admitir nenhum termo intensivo, nem antes isso do que aquilo, tá? Ser mais preposição em, ela é incorreta, né? Muitas pessoas falam assim, somos em 30 nessa sala. Não, então o verbo ser mais em está errado. Eu digo que somos 30 nessa classe. Éramos em 6 em casa, né? As pessoas falam assim, mas está errado. Eu vou dizer que éramos 6. Verbo ser, né? Mas em é incorreto. Eu vou dizer éramos 6. Simpatizar com, né? Quem simpatiza com alguém ou com alguma coisa. Simpatizei com aquela pessoa. O chefe não simpatizou com o novo empregado, tá? O verbo simpatizar, ele não é pronominal, ou seja, ele não usa pronomes, né? Não é pronominal. Assim, se a gente falar simpatizei-me com aquela pessoa, né? Não, simpatizei com aquela pessoa. O chefe não se simpatizou com o novo empregado, né? Então, o chefe não se simpatizou. O chefe não simpatizou com o novo empregado. Não se simpatizou. Agradar, no sentido de acariciar, ele é transitivo direto, sem preposição. E agradar, no sentido de satisfazer, de contentar, ele é transitivo indireto, com preposição. A mãe comovida agradava o filho, né? Agradava, né? Acariciar, né? Agradava o filho lacrimoso, acariciar, sem preposição. Suas palavras agradaram ao público, satisfazer, contentar, então vou usar a preposição a, ao público. Distribuir. Tem mais que uma regência, tá? Eu digo, a voluntária distribuía leite às crianças. Ele é o objeto direto ali, né? Verbo transitivo direto e indireto. Distribuía o quê? Leite a quem? Às crianças, objeto direto. Então, veja aqui, quando ele tem a função de verbo transitivo direto e indireto, no caso aqui, indireto, eu vou ter a preposição às crianças. Tá? Preposição a mais artigo a, que vai dar um agraciado. A voluntária distribuía leite com as crianças, né? Transitivo direto, distribuía o que? Leite, né? Com as crianças, uma adjunta adverbial. Carecer, no sentido de não ter, vai exigir preposição. No sentido de precisar, com preposição. Então, verbo transitivo indireto. Este caso carece, precisa, de importância. Este menino carece de um par de tênis novos. Certos verbos admitem uma regência, mas ao mudar de regência, mudam também o seu significado. O verbo aspirar. Aspirar no sentido de respirar, de sorver, ele é transitivo direto.
No sentido de desejar, de pretender, ele é transitivo indireto. Os atletas aspiravam com prazer o ar das montanhas. Aspiravam com prazer o ar das montanhas. Sorver, né? Se respirar, sem preposição. O vereador recém-eleito aspirava a um alto cargo, desejar, pretender, né? A um alto cargo. Aspirava a um alto cargo. Transitivo indireto. O verbo meditar vai dar a preposição sobre. Vou meditar em, né? Preposição em sobre. Vou meditar em um spa. Preciso meditar sobre essa situação. Assistir, sentido de presenciar, de ver, né? Transitivo indireto. Preposição a. Ajudar, prestar assistência, ele pode ser transitivo direto, transitivo indireto com ou sem preposição. E assistir no sentido de morar, de residir, ele é transitivo indireto, com preposição em. Ontem assisti a um filme iraniano, ver, presenciar, né? Assistir a, preposição a, ver, presenciar. O médico assiste o doente, né? Eu posso dizer que o médico assiste ao doente, o médico assiste o doente, né? Sentido de dar assistência. Minha comadre assiste em Belém, reside em Belém. Chamar, convocar, fazer vir, inovar, preposição por. Programar, qualificar e identificar. Chame a polícia. O pai chamava desesperadamente pela filha. Chamava-o irresponsável. Chamava-o de irresponsável. Chamava-lhe irresponsável. Esquecer e lembrar. Verbo transitivo direto quando não pronominal. E verbo transitivo indireto quando ele for pronominal. Eu vou usar a preposição de. Que chateação, esqueci o nome dele, né? Então, o verbo esquecer aqui, ele é pronominal, sem preposição. Lembrei o nome dele. Esqueci-me do livro. Aqui, esqueci-me do livro. Ele é pronominal porque eu tenho o pronome. Então, a preposição de mais o do. Lembrei-me do fato. De mais o do. Lembrei-me do fato. Esqueceram-me as chaves em casa. Pronominal. Informar, dar notícias, esclarecer. Ele vai ser um verbo transitivo direto e verbo transitivo indireto. Os jornais informaram o público consumidor. Os jornais informaram o quê? O público consumidor. Verbo transitivo direto, sem preposição. A secretária informou a nota ao aluno. Informou o quê? A nota, objeto direto, a quem? Ao aluno. Com preposição. A secretária informou ao aluno da nota. A secretária informou a quem? Informou quem? O aluno do que? Da nota. Tá? Obedecer e desobedecer. Obedecer, preposição a. Né? Já foi repetida aqui esse verbo. O motorista obedece às leis de trânsito. Felipe obedeceu a seus superiores. Pagar e perdoar. Ele é verbo transitivo direto quando o objeto é coisa e é verbo transitivo indireto quando o objeto é pessoa. Paguei a conta, perdoei aos inimigos. Paguei a conta ao feirante e perdoei a ofensa ao menino. Então, veja, paguei a conta. Ele é transitivo direto, né? Ó, porque é coisa. Perdoei aos amigos, ele é pessoa. Perdoei aos amigos com preposição, tá? Não vou dizer assim, perdoei os amigos. Perdoei aos amigos, quando é preposição. Paguei a conta ao feirante, a pessoa, né? Perdoei a ofensa ao menino, né? Pessoa, ao menino. Querer é desejar, né? No sentido de desejar, de estimar.
querer bem, né? No sentido de desejar, ele é transitivo direto. No sentido de estimar, de querer bem, ele é transitivo direto e vai exigir a preposição a. Ela queria o disco da Marisa Monte, mas não o quer mais. Eu quero meus amigos e sempre o quis. Visar, transitivo direto. Mirar, por visto, ter em vista. E verbo transitivo indireto no sentido de pretender, com a preposição a. Visou o alvo e atirou. O fiscal aborrecido visava os transportes. Homem sem escrúpulos só visava a uma posição de destaque. Então, visou o alvo e atirou. Mirou, transitivo direto, não tem a preposição. O fiscal aborrecido visava pretender, né? Preposição a. Visava, aliás, tendo em vista os transportes, transitivo direto. Homem sem escrúpulos só visava a uma posição de destaque, né? É isso aí, gente. Por hoje, é isso. Até amanhã. Amanhã eu tô aqui de volta. Tchau, tchau.